Boa noite a todos. É com imenso prazer que nós retornamos à nossa série de lives das terapias integrativas. E hoje nós vamos ter uma pessoa muito especial, uma das nossas coautoras. Mas antes de falar sobre a nossa coautora, eu gostaria de falar sobre a magia da vida. Então, eu aqui da França vou estar falando com a Manu, lá na Austrália, para vocês aí no Brasil. Então, para ela lá 9 horas da manhã, para mim 1 hora da manhã e para vocês 8 horas da noite. Olha só que maravilha! Que loucura e que magia estarmos juntos em tempos diferentes, mas sempre juntos. Porém, antes de falar com a Manu, vamos falar um pouquinho sobre a editora e sobre o projeto dessas lives. Então, a editora Rosa Francesa, ela nasceu em 2020 com o propósito de lançar novos escritores. A editora, desde que foi criada, né, audaciosamente durante a pandemia, foi justamente para isso. Foi para lançar novos escritores, foi para dar um sopro de vida para aquelas pessoas que dizem: eu nunca escrevi, mas claro, você tem uma história para registrar, você tem uma história para deixar, um legado para deixar. Então, vamos falar um pouquinho, vou mostrar um pouquinho para você sobre a editora. Venha você também conhecer o nosso trabalho. E eu falar em trabalho, o nosso trabalho que nós estamos apresentando através dessas lives é a coletânea Terapias Integrativas, um encontro com o eu, onde eu vou mostrar para vocês também um pouquinho dos nossos autores. Por sinal, ela está saindo, hein, gente? Agora, em agosto, a gente vai fazer a publicação, o lançamento oficial, porque ela já saiu do forno, já está sendo entregue aos seus coautores. Vamos lá. Nossa convidada, nossa coautora, Manu Alípia. Depois nós vamos saber por que o nome dela é assim, porque eu mesmo não sei se eu estou falando corretamente, hein? A Malu, ela é astróloga, consteladora familiar e terapeuta. Ela estuda astrologia desde 2005 e a constelação familiar desde 2017. Atua profissionalmente como terapeuta há mais de 10 anos. Ela gosta de ouvir o que as pessoas têm para contar e encontrar uma sugestão que possa te impulsionar. Com técnicas de constelação familiar e leituras de mapa astrológico. Ajudam muito nessa busca. Seja muito bem-vinda, Manu. Conta para nós, primeiro do teu nome, porque eu mesmo estou morrendo de curiosidade. Como a gente pronuncia, qual o significado? Que eu sei que tem um significado. Tem. O meu nome é Emanuele, né? E como é um nome muito longo, e então as pessoas ao longo da minha vida me chamam de Manu, isso sempre foi assim desde criança. Então, o Manu já é uma marca registrada, e o Alípia, ele vem de uma caminhada espiritual que eu faço já há muitos anos. E aí, em 2018, eu participei de um ritual e recebi esse nome, ele significa lótus vermelha. Ele fala de uma transformação de forma profunda, feminina, e foi um presente, e curiosamente, né, não curiosamente, mas Manu Alípia, ele na numerologia combina muito com o meu propósito kármico, que tem a ver com o meu mapa natal. Então acaba que foi um presente realmente da espiritualidade, que tem tudo a ver, então
estou assumindo agora ele, depois que fiz essa mudança do Brasil aqui para a Austrália, e para impulsionar, né? Me colocar Que no mundo. lindo, Manu. Eu acho isso tudo muito lindo. É ter um significado para o nome, isso tudo é muito mágico. Conta para nós essa tua ida para a Austrália, então. Teu trajeto, teu percurso, tua aventura de vida, porque eu sei que é uma aventura. É uma aventura, sim. Já estava no meu mapa, já está no meu mapa astrológico, né? Uma mudança de um país. Só que como todo mapa astrológico está dizendo ali, mas a astrologia ela respeita muito o nosso livre-arbítrio, né? A gente tem esse livre-arbítrio de decidir quando que a gente quer fazer, de que jeito que a gente quer fazer, como que a gente quer fazer. E, e eu sabia que em algum momento eu iria para um outro país de forma repentina, isso é que está no meu mapa. E quando surgiu a ideia da Austrália, foi tudo muito rápido, porque realmente pareceu que era o momento, né, ideal. Pronto, isso foi em 2022. Então eu decidi vir em outubro, novembro, e em março eu já estava aqui. Então foi tudo muito rápido, né, no ano passado. Então eu tô aqui há 1 ano e meio, mais ou menos. E o E teu foi, trajeto profissional? Como é que eu foi trabalho, aí? eu sou, pode falar. Não, não, é contigo mesmo. Como é que foi aí a descoberta? A mesma aceitação que você tinha aqui no Brasil, você tem aí? A mesma Tu sabe, liberdade? sim, tu sabe que tem me surpreendido, porque aqui as pessoas estão muito interessadas em autoconhecimento. É curioso porque o Brasil, agora, né, estando fora do Brasil, eu percebo que o Brasil ele tem muitas pessoas conectadas espiritualmente, conectadas com sua caminhada espiritual, conectadas com seu desenvolvimento pessoal. E aqui na Austrália, muitas pessoas não fazem isso. Então, para eles é novidade. É recente, faz poucos anos que começaram a vir profissionais para cá e começaram a fomentar nesse processo de autoconhecimento, de terapias e tudo mais. Então, eu estou numa onda, me parece até privilegiada, porque as pessoas já estão se despertando para as caminhadas espirituais, para a sua caminhada espiritual, para o seu desenvolvimento espiritual, e também de autoconhecimento. E, então, a sensação que eu estou tendo é que parece que a astrologia corre atrás de mim, na verdade, né? Quando eu vim para cá, eu achei que eu ia deixar a astrologia um pouco de lado, porque eu ia ter que precisar me concentrar no processo aqui, em todo, né, toda essa caminhada, esse momento de transformação total, né, de país, de cultura, de língua, mas, no entanto, a astrologia vem atrás. E mesmo os australianos pedem pela astrologia, mesmo as pessoas daqui, tanto os brasileiros quanto pessoas de outros países. Então, Sim, eu tenho da Filipinas, eu tenho cliente do Japão, já tem gente que fala espanhol, seja da Espanha e mesmo da América do Sul, né? A gente da Colômbia, a gente da Argentina. E essa mistura de cultura e buscando diferentes formas de explicar o que o mapa astrológico fala, contemplando a cultura de cada um, isso é lindo. Então, tem sido um desafio muito gostoso. eu acredito porque você disse que você está há 1 ano aí na Austrália, eu estou há 1 ano aqui na França, e eu sinto a mesma coisa que você. No Brasil, parece que as pessoas têm uma abertura maior para falar disso tudo, É, de terapia. travou para mim um pouquinho aqui, Rosara. Eu estou te Não, ouvindo, mas eu não. sim, sim, eu vejo que você está com um sorriso lindo para mim, mas travou a imagem. Terrível lá, Manu, volta. A gente estava aqui conversando com a Janice sobre os imprevistos da internet, né? Com a loucura de a gente estar espalhada no mundo em horários diferentes e essa batalha que a gente passa para levar o nosso trabalho num lugar onde não é tão conhecido, nem o nosso trabalho, nem aquilo que nós acreditamos. E que realmente você é uma guerreira e que tu está no caminho certo. Conta para nós, Todos Manu, nós estamos. Do trabalho da tua participação no livro. A participação no livro foi uma ótima oportunidade para que eu trouxesse um caso prático da astrologia. Então, foi um cliente que entrou em contato comigo,
E ele me mandou uma mensagem dizendo: Manu, eu preciso de uma luz no fim do túnel. Isso foi a expressão que ele usou, uma luz no fim do túnel. A gente pode fazer uma leitura? Vamos fazer isso? E eu já tinha atendido ele há uns 2, 3 anos atrás. A gente já tinha feito um processo de terapia e eu trabalho de duas formas, né? Eu atendo, faço uma consulta isolada, só uma consulta, só uma leitura, ou então, quem deseja fazer um processo de terapias, eu faço mais de uma sessão, para que a gente tenha aí um processo, porque geralmente depois de uma leitura traz muitos insights, a gente tem muitas percepções, e muitas pessoas preferem ter uma consulta depois, para poder trocar essas informações e também de perguntar mais coisas, aprofundar em determinadas questões. Então, esse caso desse cliente foi um deles. E foi muito interessante porque a gente traz, como ele estava precisando de alguns esclarecimentos importantes sobre uns pontos específicos da vida que ele estava, algumas situações que ele estava vivendo, eu trouxe o mapa natal e a revolução solar, né? Vamos falar o que são esses dois mapas diferentes para quem não conhece, né? A astrologia, um mapa astrológico é um mapa, né? Eu tenho aqui, vamos ver se eu consigo mostrar para vocês. Eu tenho um aqui, né? Um mapa. Opa, vamos ver se não sei se vai aparecer no meu celular. Não vai. Não aparece a não luz. vai. Aqui, aparece um pouquinho. Apareceu um pouquinho ali, ó. Um pouquinho, bem de leve, mas dá para ver. Bem de leve, bem de leve. O mapa astrológico é essa mandala, né? Que tem os signos, tem as casas astrológicas, tem todos os planetas ali. E esse é um mapa astrológico. E a gente tem vários mapas diferentes. Então, a gente tem um mapa natal, que é a distribuição dos planetas no céu no momento do nosso nascimento. E isso fala da nossa natureza, da nossa personalidade, aquilo que a gente é desde pequenininho, mesmo que a gente vá se transformando ao longo da vida, mas tem coisas que a gente é desde pequenininho, né? Sim. E que assim nós vamos permanecer ao longo da vida inteira. E a revolução solar, né, como o próprio nome fala, a revolução é a roda do Sol no zodíaco. Quando ele faz uma volta completa e chega no mesmo ponto que ele estava quando a gente nasceu, ele faz uma volta, ele faz uma revolução. E é o dia do nosso aniversário, né? Então, cada planeta tem uma velocidade para passar por todos os signos e o Sol leva um ano. Então, a cada vez que o Sol chega ali, a gente faz aniversário. E a forma como o céu está no momento do nosso aniversário vai contar sobre o nosso ano. Que maravilha. Essas energias, comparado com o nosso mapa natal, vai contar o nível de conforto daquele ano. Então, tem anos em que a gente se sente mais confortável, tem anos que a gente não se sente tão confortável, tem anos que algumas coisas estão confortáveis e outras não. Tem anos em que a gente lida com mais limpezas e coisas que a gente tem que tirar fora. Tem anos que a gente trabalha. Tem anos em que a gente está se divertindo mais, aproveitando mais. Tem anos que a gente está planejando mais. Então, isso conta da natureza das energias daquele ano. E aí, comparado com o nosso mapa astrológico, a natureza daquele ano fica mais confortável ou não, depende. Cada um é de um jeito. Então, eu peguei o mapa natal desse cliente e a revolução solar dele, ou seja, o ano que ele estava vivendo, que foi esse ano, e vamos conversar, né? Vamos sentar, vamos falar. E eu percebi nitidamente, no primeiro instante, assim, uma diferença sutil na necessidade emocional dele, que tinha a ver com o que o ano estava propondo e a diferença com o mapa natal dele, que ele estava acostumado a viver. Quando a gente tem uma energia que a gente está no nosso mapa natal, a gente se acostuma com aquela energia. E aí, os anos, a gente vai vivendo energias diferentes e isso vai nos estimulando a crescer e evoluir, aprender. Sim. Então, eu percebi essa diferença e eu pensei, nossa, eu acho que ali que deve estar pegando. E ao mesmo tempo, o que estava muito interessante no mapa dele é que o ano que ele está vivendo era muito compatível com o mapa natal. Então, ao mesmo tempo que tinha uma energia diferente que o estimulava ao crescimento, e é isso que estava talvez dando conflito no primeiro momento, que foi por isso que ele me procurou, por um outro lado, me parecia que o ano tinha um grande nível de conforto, porque muitas outras energias tinham a ver com o mapa natal dele. E aí, foi isso que a gente foi conversar, né? Anos, e uma coisa que é interessante de dizer aqui, é que anos em que a gente tem energia, que a gente vive a energia muito parecida com o nosso mapa natal,
São anos muito importantes na nossa vida, porque são anos em que a gente tem a oportunidade de dar um novo direcionamento e ressignificar coisas que já aconteceram. Porque o ano nos presenteia com situações que têm a ver com a nossa natureza. Então, se em algum momento a gente deu direcionamento para alguma situação que não teve um resultado satisfatório, provavelmente, eu não gosto de dizer que sim, né, porque existem muitos fatores que interferem além do mapa astrológico na nossa realidade, geralmente, provavelmente, o ano vai propor oportunidades de dar um novo direcionamento. Por exemplo, uma pessoa em que a gente teve uma amizade que não teve muito certo, e que ficou aquela saudade, aquela coisa, aquela nostalgia, às vezes uma mágoa, num ano de uma energia muito semelhante ao nosso mapa natal, pode ser que, por exemplo, essa pessoa volte, ou de alguma maneira os caminhos voltem a se cruzar, e aí a gente tem uma nova oportunidade de dar um novo significado a esse relacionamento, ou às vezes é um tipo de trabalho, às vezes retorna um trabalho que fez há anos antes e que tinha deixado para trás, e aí retorna nesse ano. Então, e aí são oportunidades novas da gente dar um novo direcionamento. Então, o que aconteceu com esse cliente? Ele tem a energia de Sagitário muito forte, que foi essa energia que eu explorei no livro, e ele estava vivendo uma energia nas emoções do signo de Leão. Então, os dois signos, né, especificamente, foi isso que eu trago no livro por conta desse caso prático, né, são duas energias do elemento fogo. Vamos lembrar, fazer aqui um parênteses, que nós somos todos os signos, isso é bem importante, né? Como eu mostrei ali a mandalinha, pena que eu não tenho aqui agora a mandala astrológica impressa, mas é possível encontrar nos sites de astrologia, a gente consegue ver, né, um mapa astrológico, que é essa mandala dos signos, com os planetas distribuídos ali, enfim. Então, quando a gente tem... Desculpa, eu me perdi, que engraçado. Quando a gente tem... Nós temos todos os signos, tu diz. Lembrei. Então, nós somos todos os signos. A gente vivencia todos eles, né? A gente tem todos eles na personalidade. O que nos diferencia é a quantidade de planetas que prevalecem mais uns signos do que outros. E vamos lembrar que também nós não somos só o signo solar. Nós temos signo solar, signo lunar, ascendente, meio do céu, síntese de mapa, estélions, que também falam dessa energia. E essas concentrações todas, desculpem falar aqui, né, termos astrológicos, mas essas concentrações de energias, elas vão falando dos signos que predominam na nossa personalidade, que falam das nossas habilidades, falam da nossa natureza, falam daquilo que a gente está, né, mais, que a gente veio contribuir para o mundo, é a nossa natureza mesmo, né, que nos difere uns dos outros. Sim. Então, no caso desse cliente, ele vive bastante a energia de signo de Sagitário no mapa natal dele, né? O Sagitário, ele é um signo de elemento fogo e que gosta de liberdade, de expressão, de viver a vida, né? É um signo mutável de fogo. Então, ele vive e não se importa com os outros. Leão já é um signo de elemento fogo e que tem uma energia centrada nele. Vamos lembrar novamente, todo mundo tem Sagitário em algum lugar no mapa, todo mundo tem Leão em algum lugar no mapa. Leão é um signo maravilhoso. Se todo mundo tem um pouco de Leão, todo mundo é maravilhoso, então. Todo mundo. Até porque cada signo fala das nossas áreas da vida. Depois, se a gente tiver um tempinho, posso falar um pouquinho mais sobre isso. Cada signo vai falar, né, do que a gente vive, que faz parte do nosso dia a dia, faz parte da natureza, faz parte do mundo. Então, eu vejo as energias dos signos de uma forma muito divina, porque está aí, está na natureza, é isso, né? É a Mãe Terra, é o universo, é cosmos, é tudo. Isso. Então, e somos nós. Então, é essa conexão do todo com a gente, né? Então, ele está vivendo um ano com essa energia leão. O signo de leão, ele pede atenção para ele. E por quê? Porque ele necessita de reconhecimento. Então, enquanto Sagitário é uma energia de liberdade, que precisa se sentir livre para fazer as coisas, não tem ele não consegue viver, né? Viver é muito elemento fogo, é vivência. Ele não consegue viver... Que mara, querida. Ele não consegue viver se sentir preso, ele precisa se sentir livre. Leão também é essa mesma energia da vivência.
também essa energia de vamos viver a vida, vamos aproveitar. Então, Leão, ele vai falar do bom humor, ele vai falar da nossa criança luz, né? Regido pelo Sol, o signo de Leão, ele fala da nossa criança luz, dessa nossa habilidade de olhar para o mundo e ver de forma colorida, de dizer, uau, né? Esse mundo é muito legal. Enquanto Sagitário diz assim, então tá, então nós vamos desbravar esse mundo, vamos à frente. Leão diz, uau, né? E como o Leão fica nessa energia do uau, ele gosta, ele precisa, para se sentir vivo, a atenção. Então, quem tem energia forte do signo de Leão na sua personalidade, pode observar que provavelmente aquilo que recebe atenção, e aí agora uma coisa interessante é que não importa se é a atenção positiva ou ainda negativa, né? Mesmo que dizer assim, isso aqui é muito ruim, isso aqui é muito ruim, isso aqui é muito ruim, a pessoa vai permanecer aquele comportamento na vida dela, porque Leão é um signo fixo, né? E ele estabiliza, então ele mantém. Enquanto Sagitário, mutável, ele vai alterando, né? E aí, o Leão, então, ele vai manter essa energia, então ele precisa da atenção dos outros. E quando a gente precisa, onde a gente tem Leão no mapa, a gente precisa da atenção dos outros. E se a gente tem planetas lá, isso fica mais intenso na nossa personalidade. E também tem outras configurações que vão falar dessa capacidade, né, dessa expressão leonina. Então, o que aconteceu com esse cliente, né? Ele, muito Sagitário, durante a vida dele inteira, ele sempre foi fazendo as coisas e não foi se importando com a opinião dos outros. E ele está vivendo um ano em que ele precisa da opinião dos outros, porque ele precisa se sentir reconhecido para poder se sentir vivo, para poder se sentir motivado. Então, Leão, onde ele sente reconhecimento, ele se sente motivado para continuar a fazer. Então, percebe que motivação do signo de Leão existe, porque é elemento fogo, motivação do signo de Sagitário existe, que é elemento fogo, porém tem particularidades. Então, os signos, eles falam disso, eles falam das energias que dominam cada um e falam das particularidades. E aí, olha que legal, nós somos a junção dessas energias e particularidades de cada signo. Então, é isso que nos faz iguais, porque somos as mesmas energias, são 12 signos, 12 áreas da vida para todo mundo, 10 planetas pelo menos para cada um. E ao mesmo tempo, como nós temos concentrações em signos diferentes, nos faz ser diferentes uns dos outros. E aí, além disso, a gente tem a nossa personalidade que está sempre presente e os anos que vão alterando. Olha a complexidade da vida, né? Que loucura. Os anos que vão alterando. Os anos que vão se alterando e vão nos mostrando, nos dando a oportunidade de viver os outros signos. Então, aí, às vezes, né, coincide com o nosso mapa natal, e aí fica confortável, às vezes conflitua. Né? E aí, a oportunidade da gente aprender, se desenvolver, crescer, enfim. Então, são essas duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Nós somos uns diferentes dos outros, e nós mesmos estamos sempre iguais, em evolução ao mesmo tempo, porque a gente se comporta, cada ano a nossa revolução solar vai contar, a gente vai se comportar de forma diferente, a gente vai ter situações de forma diferente, cada ano muda, e ao mesmo tempo nós permanecemos os mesmos, porque desde pequenininho a gente continua sendo igual. Então, essas semelhanças, esses movimentos simultâneos que acontecem na nossa vida, que eu acho fantástico, que a astrologia me ensinou muito, porque a gente tem 3 principais grupos no mapa astrológico, né? Os signos, as casas, as áreas da vida e os planetas. E eles se correlacionam. Então, quando a gente olha para a nossa vida e se vê esse correlacionamento, e aí a gente olha para o mundo e vê esse correlacionamento acontecendo também, né? É incrível. Manu, deixa eu colocar isso na tela para ver se isso tem para mandá-la. Quase. Esse aí eu consegui achar aqui o mais rápido possível. Então, eu vou te fazer um pedido, então. Por favor, acessa astro.com. Não é propaganda aqui, tá? Não tem astro.com. Ok. Esse é um site feito por astrólogos que tem muitos livros publicados e esses astrólogos eu gosto muito, recomendo, né, a referência bibliográfica deles.
E aí, lá em cima, no canto superior direito, tem alguns planetinhas. Tem Sim, uns 3, 4 planetinhas. Clica nesse planetinha e coloca lá embaixo, dizendo que vai ter ali mapa do momento. mapa do momento. Conseguiu clicar no íconezinho dos planetinhas lá em cima? Acho que tem uma lua, tem Isso, clica nele. Isso, um sol. um sol, Clica nele. tá? Isso. E aí lá embaixo vai ter escrito, dessa janelinha que se abriu, lá embaixo vai ter assim, abre mapa do momento, alguma coisa assim. Só clicar ali. Explanação de símbolos tem aqui só. Um item abaixo. Vamos ver. Ou então clica em cima do mapa. Tem um gráfico aqui estranho. Isso. Exato, esse gráfico estranho, maravilhoso. Pode clicar nele, por favor. Tá. E aí, compartilha a tela, por gentileza. D'accord. Eu vou fazer isso agora. E aí, uma coisa muito legal de eu trazer aqui, aproveitando que eu tô aqui na Austrália, tu estás na França, e a gente está conversando com as pessoas no Brasil. Esse fuso horário maravilhoso, né? Que está relacionado no nosso mapa natal, que isso tem interferência. Por isso que... Pode falar. Não, pode falar, eu tô te ouvindo, eu tô aqui tentando transportar para a página aqui para ver se é isso mesmo, se eu peguei a coisa certa. Vamos ver se é isso mesmo. Acho que pegou, mas vamos compartilhar. Vamos O compartilhar. que acontece? Nesse momento, por exemplo, o Sol está passando pelo signo de Leão. Entrou agora no dia 22, entre 21 e 22 de julho. Sim. E vai ficar até meados de agosto, né? Então, todas as pessoas que nasceram no signo, com Sol no signo de Leão, vão fazer aniversário agora nesse período, né? Acho que eu semana também. Que vem. Então, isso. Então, o Sol está no signo de Leão. Isso significa que o Sol está no signo de Leão para todo mundo. Para todo mundo no mundo inteiro. Só que eu aqui da Austrália, agora são 9h30 da manhã aqui, de sábado. Que legal, que bacana, Janice. Então, daqui, isso, maravilhoso, é isso aí mesmo. Não tem as casas porque não está ativada a tua localização, que aí é isso que eu quero comentar aqui. Então, vejam que o Sol está no signo de Leão, o Sol é essa bolinha maior, com uma bolinha no meio, né? Ele está aqui no signo de Leão, não sei se eu consigo, eu provavelmente não vou conseguir mostrar com o cursor, porque provavelmente és tu aí que vai fazer isso, Rosaura. Mas o Sol é essa bolinha maior, com uma bolinha no meio, e ele está no signo de Leão. Então, ele está no signo de Leão para todo mundo. Só que vamos lembrar que, por exemplo, 9h30 da manhã, o Sol nasceu já, né? Eu estou vendo aqui, 9h30 da manhã de sábado, para mim, é dia, o Sol tá de dia. Para ti, Rosaura, que tá na França, o Sol não está visível, né? É verdade, tá noitão. Da manhã aí para ti, né? Noitão, né? E quem está no Brasil, às 8h30 da noite, também não está vendo o Sol, mas ele tinha recém se posto, né? Recém se pôs. Então, o Sol está no mesmo signo para todo mundo, porém, cada um, do lugar onde está no mundo, tem um ponto de vista diferente do céu. E isso faz diferença no nosso mapa natal. Isso faz diferença na nossa personalidade, isso faz diferença na nossa revolução solar. Então, quem está nascendo aqui na Austrália vai ter essa mesma energia dos mesmos planetas, do jeito como eles estão aqui, só que com uma determinada distribuição nas casas, né? Por conta do horário. Quem está na França, nascendo nesse momento, vai ter um olhar diferente desses mesmos planetas, no mesmo lugar onde eles Maravilha. estão. Quem está nascendo no Brasil está olhando de outra forma. Então, por isso que a gente pede, sempre quando vai fazer um mapa natal, o dia do nascimento, o horário do nascimento e o local do nascimento. Porque, dependendo de onde tu estás no mundo, tu vai ver o céu de uma determinada distribuição. E isso muda, isso interfere na nossa personalidade, fala da gente. Que loucuragem, né? Gente, que loucura. Só em pensar, primeiro que você falou de uma coisa maravilhosa, Leão. Leão é o melhor signo que existe. É o meu. E você descreveu, como diz a Janice, perfeitamente, tá? Você descreveu perfeitamente. Assim, fecha perfeitamente sobre o que você descreveu.
E, se eu bem entendi, essa junção dos dois... Ó, qual a influência do Sol em Leão, Isamara? Qual a influência do Sol na nossa personalidade? Depende do mapa. Então, isso é uma coisa muito importante da gente sempre trazer, né? Todas as pessoas que têm um Sol em Leão, que são leoninas, como a gente chama, né? O Sol, a gente fala, eu sou ariana, eu sou capricorniana, eu sou leonina, a gente está falando do signo solar. Só que a gente tem todos os outros planetas também. A gente tem Saturno, a gente tem Netuno, a gente tem a Lua, a gente tem Marte, a gente tem Júpiter, a gente tem Vênus, a gente tem Mercúrio. E tudo isso fala da nossa personalidade também. Então, da mesma forma que o Sol. Só porque o Sol é mais popular, mas os outros também se expressam na nossa personalidade. Então, o Sol em Leão, ele fala de uma necessidade de se sentir reconhecido para se sentir motivado a fazer as coisas, né? Então, o reconhecimento, quando alguém vem e diz, Rosaura, isso que tu estás fazendo é maravilhoso, muito grata por isso. Olha aí, olha a reação, exato. E aí, o que o leão vai fazer agora, né? Porque ele se sentiu verdadeiramente reconhecido, uma coisa que é importante, que reconhecimento leoninos, eles sabem, né? Não é para fazer de mentira, não adianta, tem que ser de verdade. Quando eles recebem esse elogio, esse reconhecimento, o que ele vai pensar? Ele vai para casa entusiasmado e vai dizer, como é que eu posso servir melhor? Ele fica muito generoso, né? E o contrário, lá do sombra, todos os signos têm, lá do luz e sombra, né? Se ele recebe uma crítica, é mais difícil de lidar com essa crítica e provavelmente, né, dependendo do nível de forma de lidar com essa crítica, né, com o que ele sentiu em relação à crítica, pode ficar o lado sombra, que é o lado da vaidade, né? Ou do egocentrismo, da coisa de querer aparecer de uma outra maneira, né? De todas as formas, o fundo é a mesma, a necessidade de se sentir visto, valorizado, né? Então, quando ele recebe um elogio e ele recebe um bom reconhecimento pelo que ele está fazendo, ele vai ficar mais motivado a fazer melhor. Então, é muito curioso isso, assim, muito legal de olhar para os signos, porque cada um tem uma particularidade, como eu falei, tem uma natureza, né? É dessa forma que eu gosto de olhar. É como se a gente tivesse, todos nós fizéssemos parte de um pomar. Então, a gente tem parreira, a gente tem a macieira, a gente tem abacateiro, a gente tem a pereira, a gente tem oliveira, a gente tem todos os tipos de árvores diferentes. Então, vamos pensar no abacateiro, que é muito alto, né? E vamos pensar numa parreira, que é uma trepadeira. Se a parreira decidir ser alta, ela vai ter uns certos problemas. Se ela decidir dar um abacate, então, piorou, né? Agora, se ela perceber a qualidade ou quanto ela pode contribuir com o mundo, sendo uma parreira, dando uvas, né, e com a habilidade de ser uma parreira, vai ser muito mais fácil. Enquanto que um abacateiro, se desejar ser baixo, ele vai ter problemas, porque ele é uma árvore muito alta, né? Então, que é da mesma maneira. Então, o abacateiro pode ser alto, e ele pode ver as coisas de outra forma. E aí, o que a gente pode fazer? Conversa com a parreira. Parreira, como é que tá embaixo? Tá tudo certo? E aí, sim, aí em cima tá tudo bem? Tá tudo bem. Então, a gente vai conversando com os outros e dizendo assim, aí, parece que tá vindo chuva, a parreira pode falar para a abacateira. Tu pode olhar aí de cima se tá vindo mesmo? E aí o outro pode dizer, olha só, eu estou vendo que está acontecendo alguma coisa aí embaixo, mas eu não estou conseguindo ver direito. Tu pode poder, né, conversar comigo e a gente pode trocar informações a respeito disso? O que eu estou falando dessa forma? Né? Que a gente vai vendo na astrologia as nossas habilidades a partir da nossa natureza. E aí a gente pode se relacionar melhor. Porque se eu compreendo a natureza do abacateiro, eu não vou desejar que ele seja baixo e veja, se eu sou uma parreira, que veja o mundo da mesma forma que eu. Não tem como. Sim. E o contrário também, né? Então, quando a gente vê as nossas naturezas, né, a gente consegue se relacionar melhor, a gente compreende melhor um com o outro. É nesse lugar que eu vejo que a astrologia contribui muito para o autoconhecimento. Então, a partir do momento que eu compreendo que o outro precisa de um elogio, por exemplo, quem tem a energia de signo de leão forte na personalidade, e aqui complementando, então, que foi, né, a pergunta, não só o signo solar, eu já vi várias vezes pessoas que não têm um sol no signo de leão, né? Às vezes não tem nem a lua no signo de leão, que também poderia ser importante, mas tem outros fatores que trazem o signo de leão expressivo na sua personalidade, então ela vai ter características do signo de leão na personalidade dela também. E aí,
como saber, né? A partir de uma leitura de mapa astrológico. Isso sites trazem, né? Vocês podem olhar nos sites, só que no site geralmente as informações são específicas, né? E só o que realmente ajuda numa leitura completa é a partir de uma consulta com um profissional, sendo eu qualquer pessoa que as Sim, pessoas fica personalizado daí, né? a leitura fica complementar com um elemento ao outro, e aí faz mais sentido, né? Então, aí nesse caso, a astrologia vai contando da nossa natureza, falando das nossas particularidades, e aí, por exemplo, quem tem um signo de leão forte na personalidade, seja, né, da forma que for, vai ter dificuldade de lidar com críticas. Então, vai ser muito mais fácil se quem convive com essa pessoa aprender que a natureza dela é elogiando, é dando atenção naquilo que quer que permaneça. Então, tudo aquilo que o leonino, né, seja com sol ou qualquer outra energia, qualquer outra composição que traz energia do signo de leão forte com personalidade, essa pessoa precisa de elogios. Porque tudo aquilo que é dado luz, leão é luz, né? Tudo aquilo que é dado luz permanece na vida da pessoa, e isso não é uma coisa que ela decide. A natureza dela é assim. Então, outro signo, né, expressivo no zodíaco, que é também do elemento fogo, é o signo de Áries. O signo de Áries é o primeiro signo do zodíaco, né? Regido por Marte, ele tem velocidade, ele fala do nascimento, ele fala do primeiro impulso de vida, ele fala de Big Bang. Pede para ser calmo, tranquilo. Então, os arianos já têm até essa fama, né, de ser muito agressivos. Só que como é que um nascimento acontece se for devagar? A criança, a mãe parindo, a criança vai botar um bracinho, depois de meia hora vai botar outro bracinho. Não dá, né? Não dá. Nascimento vamos embora, né? E aí a coisa acontece, né? Então, o glifo do signo de Áries é essa fonte de vida, né? Que é o chifre do carneiro, que é esse que se coloca de cabeça. Então, é o nascimento mesmo, é a cabeça, é o início. Então, são pessoas quem tem essa energia forte na personalidade, mais uma vez, depende do mapa como um todo, depende da leitura, isso pode alterar muito, dependendo do horário de nascimento, dependendo da distribuição dos outros planetas, tendem a ser grandes iniciadores, né? E a ter coragem, a fazer as coisas, né? Eu tenho um sol no signo de Áries, eu estou aqui na Austrália, né? Então, tem esses impulsionadores, são essas pessoas que vão, né? Que fazem e abrem caminhos para que outros também venham. Todos os signos de fogo, eles têm essa liderança, né? Áries abrindo caminhos, Leão centrando-se, né, e regendo pessoas que estão ao seu redor, e Sagitário num buscador, né, na busca da própria sabedoria. Então, todos eles a gente tem a nossa personalidade. Que maravilha. E, Manu, quando as pessoas dizem, eu estou no meu inferno astral, por exemplo, eu agora estou no meu inferno astral, isso é real ou isso é fantasia? Isso é polêmico, inclusive entre os astrólogos, né? Tem coisas que ninguém discute, porque realmente faz parte, são informações que é da astrologia, e a astrologia tem 5, 6 mil anos, sempre foi assim, e tem outros elementos em que vai... tu estava com o mapa natal, com o mapa ali, eu já fico conectada no mapa direto. Assim, não, se você continuar, eu deixo, para mim tudo bem, é só, vamos lá. Pode fechar. Se te facilita, para mim tá tranquilo. Na verdade, eu até estou entusiasmada, porque a Lua está passando pelo signo de Áries nesse momento, né? Então, eu estou olhando isso, a gente está conversando, Gêmeos é conversa, então, Júpiter e Marte estão em Gêmeos, e isso ajuda a gente a levar a informação mais longe, né? O Sol e a Vênus no signo de Leão fala desse valor a si mesmo, a sua própria identidade, né, de gostar de se reconhecer, o auto-reconhecimento, o auto-valor, a autoestima. Então, nesse momento, essas energias que eu falei agora tá para todo mundo, então está sendo muito interessante a nossa conversa. Né? Pode fechar, tudo bem. Não, e tá muito legal. Então, isso que você disse bate exatamente. Olha, a gente nem está em consulta particular aqui, mas bate assim exatamente, tá? É bem isso aí mesmo. E aí, assina embaixo. Como esses planetas estão nesses signos, com exceção da Lua, que a Lua, ela, né, como a gente sabe, a Lua faz
ela leva 28 dias, um ciclo de lua, né? 28 a 30 dias, então é esse tempo que ela leva para fazer uma volta completa nos signos, então ela é muito rápida. Provavelmente tu vai fazer aniversário com a lua em outro signo, não em Áries, mas como também está perto do teu aniversário, o Sol vai estar em Áries, a Vênus vai estar o Sol vai estar em Leão, a Vênus vai estar em Leão, o Júpiter vai estar em Gêmeos e o Marte vai estar em Gêmeos, da mesma forma como estão agora, né? Porque tu vai fazer aniversário em poucos dias, e essas energias vão falar do teu ano, né? E aí precisaria ver o teu mapa natal para poder ver o quanto que essas energias vão falar do teu ano de forma positiva e quais vão ser os pontos em que tem desafios e que de repente é legal de estar atento para poder ir adiante. Voltando à tua pergunta. Como é que a gente faz isso? A gente consulta contigo, a gente pode te pedir online e você faz isso para a gente online. Eu faço, as consultas que eu faço são online, todas. Fechou. Até porque eu gravo a consulta, a pessoa pode levar a gravação. Eu gravo e envio a gravação. Tanto então, me diz o teu contato para a gente colocar aí embaixo da telinha, quem quiser falar contigo. Vamos lá. Vamos voltar ao Instagram, @ManuAlipre, exatamente como está meu nome aqui. D'accord. E vamos lá. Eu vou voltar para a tua pergunta que tu fizeste, que eu ainda não respondi, que é a respeito do inferno astral. D'accord. Manu Alipre. Exatamente como o teu nome, né? Exatamente como está aqui. Pode buscar no Instagram. É uma página nova, um perfil novo que eu tenho. Veja se é isso. Isso, perfeito, maravilhoso. Tá? Pode entrar em contato. A gente já deixa aí, a gente vai deixar isso correndo. A gente deixa isso correndo, caso alguém queira saber do seu mapa astral. Eu já vou estar na fila aí, pode deixar. Que legal, obrigada. E na bio do perfil do Instagram, tem ali um link em que dá acesso ao meu site. Então, tem site, dá para ter contato direto por WhatsApp, e também tem o canal no YouTube, que eu tenho alguns vídeos que eu estou começando a fazer, e aí compartilhando alguns conhecimentos também. Ótimo, perfeito. Bom, voltando então à tua pergunta, né, sobre o inferno astral. O inferno astral, o que significa? É quando o nosso ano está terminando, né? É ali em torno de 30, 40 dias antes do nosso aniversário. Isso, como eu comentei antes, isso é polêmico entre os astrólogos, então pode acontecer de o que eu vou dizer aqui, isso tem a ver com a minha experiência, né? Como tu falaste, eu estudo astrologia desde 2005, então são quase 20 anos, e eu percebo que tem astrólogos que diferem, né, nessas opiniões, né? Então, quando o nosso ano está terminando, a gente entra nesse último mês antes do nosso aniversário, a gente entra num espaço em que a energia do ano anterior está indo embora, mas não saiu totalmente ainda. E como nós somos sensitivos, todo mundo é, né? De diferentes formatos, diferentes níveis, mas todo mundo percebe, as energias do ano seguinte está chegando, mas ainda não se estabeleceu totalmente. Então, se a gente está saindo de um ano em que a energia era de uma forma, e o ano seguinte totalmente diferente, esse inferno astral vai ficar mais desafiador. É como se fizesse um vácuo entre um e outro. Exato. É como se a gente estivesse em cima da ponte. A gente já está saindo da realidade anterior, não tem como voltar, não vai voltar, né? Está indo embora. E, ao mesmo tempo, a seguinte ainda não chegou totalmente. Então, a gente fica nesse vácuo, nessa coisa, tá, e agora? O que eu faço, né? E dentro do mapa natal, a gente tem o universo da casa 12, que a gente chama, né? São 12 áreas da vida. 11 casas são áreas conscientes, então a gente percebe, quando a gente está falando sobre amizades, a gente sabe... a gente está falando sobre amigos, quando a gente está falando sobre dinheiro, sobre profissão, tudo isso a gente consegue, quando eu conto sobre isso na consulta, geralmente as pessoas percebem, é isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo. Quando eu vou falar do universo da casa 12, que é da área do inconsciente, peraí, não entendi, peraí, só um pouquinho. Geralmente a gente sente, né, que é um universo de peixes, assim, a gente sente, mas a gente não consegue ter muita clareza. Com o tempo é que a clareza vai chegando. Então, é esse lugar em que o último mês antes do nosso aniversário, a gente vive, sempre a gente vive. É um momento de relaxar, sabe? Eu gosto muito de dizer isso nas consultas, assim, solta os remos, deixa, faz o que consegue fazer,
espera fazer aniversário, que daí quando começa as primeiras semanas depois do seu aniversário, as energias do ano seguinte começam a se estabelecer, aí a gente começa a entender qual é a nova música que está tocando, que é essas energias do novo ano, e aí a coisa toca. Até o seu 11º mês do seu ano, que daí depois disso, no último mês do seu aniversário, tudo começa de novo, e assim vai. Oh, que legal. Valeu, Janice, bacana. E então é isso, é esse momento assim de que às vezes fica Perfeito. esse vácuo. Perfeito, Manu. Então, de hoje até semana que vem, eu vou deitar e relaxar. Não vou me bater contra a maré, porque não vai adiantar. Exato, exato, é isso, é esse lugar. É exatamente essa sensação de se bater contra a maré, porque as coisas vão acontecer independente do teu controle, né? E é melhor relaxar e deixar fazer o que pode fazer e viver isso, porque, né? Fazer o quê? Não tem o que fazer. E aí, claro que a leitura perdão, já te devolvo a palavra, que a leitura do mapa da Revolução Solar, quando eu faço uma leitura perto do aniversário, eu gosto de pegar o ano que está terminando e o ano que está chegando, né? E aí, essa conversa fala da intensidade desse último mês, né? Se as energias são semelhantes, o ano que está terminando com o ano que está chegando, e aí, às vezes, não tem tanta intensidade, às vezes, enfim, tende a ser mais fluido, vamos dizer assim. Tende a ser mais fluido. Ah, passou e nem percebi, né? Por um outro lado, dependendo de como a gente tem essa energia no mapa natal, e até as nossas escolhas até aqui, né? Então, pessoas que se desenvolvem, né, pessoalmente, espiritualmente, tendem a desenvolver uma habilidade, né, uma sensibilidade maior, e aí acabam que sentem mais mesmo, né? Então, tem todos esses fatores que vão interferindo, que vão falando, mas em geral a mensagem é: solta os remos, como dizem os gaúchos, o boi com a corda, no sentido de, ok, Não, aproveita. perfeito. A analogia que você fez da árvore, eu achei maravilhosa, tá? Eu, como leão, é claro, achei maravilhosa. Não, mas em particular, agora, brincadeiras à parte, eu achei maravilhosa porque é uma coisa que a gente pode levar para a vida. E você falou, claro, dos aspectos astrológicos, mas a gente pode falar de uma maneira da aceitação. Se tu aceita como uma pessoa e como ela vê a vida, e aceita como você é e como você vê a vida, é mais fácil essa interação quando há essa aceitação de um ser ao outro. Eu amei a analogia, tá? Amei a analogia mesmo. É algo que eu vou levar nas minhas sessões de terapia, tá? Pode ter certeza que as minhas clientes elas vão ouvir sobre isso e se tratando da aceitação. Achei maravilhoso. E uma outra leitura muito legal que a astrologia nos oferece é a sinastria. Sinastria é a leitura de 2 mapas astrológicos de uma relação. Pode ser relação de um casal, de sócios, de mãe e filho, de mãe e filha, de pai, né? Ou de amigos. Já fiz de todos os formatos. E é muito legal porque eu faço na presença das pessoas, a menos que seja uma criança, né? E aí a criança geralmente não tem paciência de ficar ouvindo, mas já fiz com mãe e adolescente, por exemplo, né? As duas presentes no consultório quando eu estava no Brasil, e que foi maravilhoso. E é muito interessante porque daí o que acontece? Na leitura dos 2 mapas, a gente consegue trazer por que o abacateiro é alto, por que a barreira é baixinha, por que a barreira da U, qual é o valor, qual é a motivação que está por trás, né? Por que Leão precisa de elogio? Por que Sagitário precisa de liberdade? Por que Áries precisa de desafio, né? Então, e aí, se a gente for falar de todos os signos, cada um tem uma Tem uma característica. particularidade. Agora, tu me levantou uma curiosidade. O Capricórnio, qual é a particularidade dele? A gente tem um tempinho? Eu posso falar dos 12. Fala. Pode falar. Eu fico aqui até amanhã de manhã. Eu tô de boa. Capricórnio é produtividade, profissionalismo, ele gosta de produzir, né? Então,
Vamos falar da energia de cada signo, mas mais uma vez, né, muito importante, nós somos todos os signos, e é muito comum os nossos signos se complementarem, os signos se complementarem na nossa personalidade, né? Então a gente tem mais de um signo expressivo. E isso que vai trazer a leitura do mapa astrológico. Então, Áries é o início, né? É o primeiro signo do zodíaco. Ele vai falar de tudo aquilo que se inicia na vida, é o nascimento, né? Vamos começar algo novo, vamos lançar um livro, né? Vamos morar num outro país. Isso tudo é energia de Áries. Vamos começar um trabalho novo, vamos iniciar uma casa nova, né? Uma reforma, alguma coisa diferente. Morar em outra cidade, Áries. Iniciativas, todo mundo tem, todo mundo vive. Touro é signo de terra, é estabilidade, né? Fala de nutrição, são os primeiros meses da vida, quando a gente precisa daquela dependência, daquele aconchego, de se sentir acarinhado pela nutrição física, né? Então, touro gosta de aconchego, gosta de carinho, chego nos Gêmeos. Gosta de carinho, precisa da comida, né? E do contato físico, da presença física. Gêmeos, elemento ar, elemento da mente. Gêmeos é conhecimento, né? É ávido por saber, então é curioso. Eu quero saber como é que é isso, como é que é aquilo. Então, e é muito legal porque Áries, Gêmeos, como elemento ar, e que fala da mente, fala das conexões e fala da conversa, ele é muito social. Todos os signos de elemento ar são sociais, né? Precisam das pessoas para conversar e trocar informações. E isso faz com que ele avance, né? Por isso que ele é curioso. Deixa eu saber o que é, né? Como é que é isso? E Câncer, elemento água, é família. Então, vamos pensar que a gente nasce em Áries, a gente se nutre em Touro, a gente começa a conhecer o mundo e a perceber que a gente tem fala, comunicação em Gêmeos, a gente se conecta com a nossa família de origem em Câncer. Então, Câncer fala de família, fala de afeto, fala de dependência, fala de controle, de maternidade, que isso é independente do gênero de cada um, é energia maternal do que o dar. Leão já é o signo de fogo, né? Um segundo quarteto do zodíaco, que é eu mesmo. Então, peraí, só um pouquinho. Eu nasci, eu já me nutri, eu já sei que eu consigo falar, eu faço parte de uma família, mas qual é o meu valor? O que eu sou diferente dos outros? Eu quero ser diferente. É quando a criança pega no banquinho e diz, eu sou eu, né? Então, aqui é a nossa individualidade, é a nossa personalidade, é o que eu tenho de valor que é diferente dos outros. Eu não quero ser igual, né? Porque eu quero ter o meu valor, o meu brilho. Em Virgem, a gente é um signo de terra, a gente aprende a ter disciplina. Então, peraí. Agora a gente chega aos 6, 7 anos de idade, a gente vai para a escola. E daí a gente tem que ter disciplina. E daí a gente tem que ter uma rotina. Por quê? Porque rotina, hábitos que a gente faz todos os dias nos dão saúde. Virgem falando da nossa saúde física, né? Onde os virginianos, geralmente, quem tem essa energia forte na sua personalidade, geralmente vai cuidar das pessoas, vai tratar delas, né? São alquímicos e são muito criteriosos, muito críticos, muito detalhistas, porque eles tratam da cura. E aí, quando a gente chega em Libra, um signo de ar, a gente se relaciona com os outros. Então, então peraí, já estudei, eu já fiz, e agora eu quero namorar. Agora eu quero ter uma parceria. Então, agora eu quero me arrumar para poder me sentir mais atraente para esta pessoa, para aquela pessoa especificamente, né? Gêmeos, elemento ar, vai falar de pessoas várias. Libra, um signo cardial, ele vai falar do outro, eu e o outro e eu. Então, quem tem signo de Libra forte na personalidade, geralmente precisa do outro para poder se movimentar. E isso é uma coisa muito interessante de falar também em relação à energia de cada um, né, da natureza de cada um. Ele precisa do outro para poder se movimentar. Ah, porque Maria vai com as outras. Precisa dos outros para se movimentar. Enquanto os outros não chegam, ele não vai. E tá tudo bem, é assim mesmo. Porque ele é excelente ele é um excelente adaptador, ele se adapta bem às situações. Então, ele precisa que a situação aconteça para poder se mover. Escorpião é quando a gente começa a ver que a vida tem coisas que precisam morrer e precisam ser cortadas e findas, acabadas. Então, a gente percebe que a vida morre, que tem pessoas que às vezes a gente perde e que tem situações que acabam e que tem coisas que se rompem. E aí a gente vai para dentro da gente mesmo.
E aí a gente se conhece. Escorpião fala de profundidade, fala de verdade. Qual é a minha verdade? Todos os terapeutas têm um signo expressivo de escorpião na sua personalidade. Por quê? Porque ele entra em contato com ele mesmo e ele ajuda os outros a entrar em contato consigo mesmo, né? Então, e é o signo da regeneração. Então, quando a gente aprofunda, a gente sai diferente. É Fênix. E aí, quando a gente sai diferente, a gente vai conhecer o mundo de outra forma e a gente vai botar uma mochila nas costas e fazer uma caminhada de buscador. Então, a gente chega em Sagitário, já num outro nível de vida. E dizendo que eu vou buscar, eu vou querer viver a minha verdade. Então, Sagitário fala, o arquétipo do signo Sagitário são os anciões, aquela pessoa que não necessariamente leu a respeito, mas ela viveu tanto que sabe muito. Essa sabedoria, né? Quem tem essa energia forte na sua personalidade tem esse saber consigo e, ao mesmo tempo, essa busca. Sempre. E aí, depois que fazer essa busca, a gente chega em Capricórnio, que é um signo de terra que vai servir o mundo. Capricórnio é o 10º signo do zodíaco, e não é à toa por isso. Ele está a serviço das pessoas. Por isso, são pessoas que gostam muito de trabalhar. Precisam de produzir, precisam fazer, faz mais uma coisa, mais uma coisa, mais uma outra coisinha, mais outra coisinha, mais outra coisa, vai fazendo, vai fazendo. E quando ela produz, ela se sente realizada. E a realização é a grande busca do signo de Capricórnio. Então, muitas vezes a gente pensa que Capricórnio é frio, mas ele é extremamente sensível, né? Então, em oposição ao signo de Câncer, todos os signos de terra e os signos de água são de polaridade yin e são sensíveis. E eles estão no mesmo eixo em oposição aos signos. Em seguida, a gente tem Aquário, né? Aquário é um signo de ar, que é a pluralidade. Enquanto Capricórnio é o centro, eu trabalho, eu faço. Em Aquário, a gente vai descentralizar. A gente vai fazer em conjunto. Vamos trabalhar todo mundo junto. Nós estamos em sociedade. Vamos falar das nossas normas culturais, das nossas políticas, das nossas éticas, das nossas moralidades. E a gente... Então, não é a minha individualidade em posição a leão, mas a individualidade do grupo, né? A identidade do grupo. Individualidade não, a identidade do grupo. Vamos trabalhar em grupo. E, por fim, peixes. Então, depois de tudo isso, a gente transcende. Depois de tudo isso, a gente se conecta com o divino. A gente finaliza. Então, quem tem signo de peixes forte na personalidade são pessoas transcendentais, são pessoas que estão muito conectadas com o todo, o cosmos. E percebam que esse percurso dos 12 signos está presente na nossa vida. Independente, né? Como eu comentei antes, os grupos diferentes que estão sempre simultaneamente acontecendo nas nossas vidas, né? Então, a gente tem as nossas características que estão no nosso mapa natal, a gente tem os anos que a gente vai vivendo, que vai nos desenvolvendo, nos aperfeiçoando, e a gente tem esses elementos todos presentes na nossa personalidade, na nossa vida, no nosso planeta. Olha, eu estou aqui embevecida. Você foi falando e eu consigo imaginar, mesmo o pequeno símbolo, quando você falou do Libra, que daí, então é por isso que é uma balança. Porque, sabe? Isso! Enquanto você foi explicando, eu fui tentando associar aquilo que a gente conhece como signo através dos pequenos desenhos, né? E maravilhoso, eu estou assim, sem palavras. Maravilhoso. Manu, olha, aí foi show de bola, porque eu consegui visualizar cada um dos signos conforme você foi falando. Com uma clareza, assim, como se... Incrível, incrível, incrível. Eu já sabia que tu era incrível. Agora, escutando sobre o teu trabalho, é uma estrelinha a mais, tá? É só uma estrelinha a mais, porque as estrelinhas tu já tinha. Tu já é incrível como ser humano, isso eu já sabia. Mas ouvindo sobre o teu trabalho, estou apaixonada agora. Olha, nós estamos a 1h03. Aí, ó. Oh, que legal, que bacana, Janice. Gratidão pela tua contribuição. É verdade. Isso me faz sentir reconhecida, muito bacana. Não, é verdade, mas foi de verdade, tá? Eu fiquei aqui assim, viajei. Como diz a Janice, eu viajei, realmente, enquanto você explicava. Nós estamos a 1h. Diz para nós, agora, além, a gente já sabe como te encontrar, deixa aquela mensagem bacana, aquela
aquela coisa que vai dizer, como aqui em francês eu aprendi uma coisa nova agora. Sempre que você quer procurar um emprego, procurar alguma coisa, tu precisa de uma frase d'accroche, que é a frase que vai ser a tua frase, slogan, como eles dizem, né? Então, a tua frase de vida. Deixa uma frase de vida para nós aí, Manu. Autoconhecimento sempre vale a pena. Perfeito. 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 Maravilha. Sempre. Cara, olha, gratidão, 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 porque realmente foi maravilhoso conversar contigo. E como eu disse, eu ficaria assim, já é 2 horas da manhã, mas eu ficaria mais tempo conversando contigo tranquilo, tranquilo. Eu ficaria porque é muito gostoso de ouvir. A maneira como você explica é tão simples, tão acessível para a gente que não estudou sobre o assunto, que a gente consegue visualizar, entender e identificar o que é mais importante, identificar no dia a dia. Porque eu acho que a nossa vida, por mais que a gente estude muito, se a gente tem uma ilustração, como você. Aqui, eu já te disse, a analogia da árvore ficou, mas se você tem uma explicação que seja compreensiva. Eu costumo dizer isso, sabe? Sempre disse isso. Eu aceito as coisas, mas eu preciso entender. Uhum. Não importa qual seja o sujeito. Eu aceito, mas eu preciso entender. Uhum. E aí você, de uma maneira simples, você ilustrou. Foi muito bom mesmo. Gratidão. A Janice está aqui, ó, compartilhando. A Janice é nossa fiel companheira das lives e ela está aqui, é uma das nossas coautoras também, e ela está aqui concordando comigo. Isso mesmo, Janice. Eu gostei bastante da live dela também. Fico muito feliz, muito grata por esse vínculo, né? Que nasceu antes, e aí agora com os livros está se aprofundando, e tem sido muito bacana, muito um processo muito importante para mim, né? De levar para o mundo o conhecimento que eu tenho, essa paixão que eu tenho pela astrologia. Eu acho que e todo o processo de autoconhecimento vale a pena realmente. Muito grata pelo teu trabalho. Sei que, né, é um empenho todos os dias, né, a editora, e ao mesmo tempo vocês têm feito lindamente, eu tenho acompanhado vocês, mesmo aqui de distância, e gratidão por fazer parte mesmo. Eu fico muito feliz. É uma honra ter você sempre com a gente, e como você disse, se você lembra, a gente se conheceu num simpósio, completamente por acaso. Foi. E as coisas fluíram de tal maneira que olha aqui, tá você fora do país, tá eu fora do país, que era foi uma das nossas primeiras conversas, né? Sair ou não sair, eis a questão. Foi, é verdade. É verdade. Aliás, quando a gente se conheceu, eu estava prestes a vir, porque foi em março, né? Isso, foi em março, você veio em abril, e depois eu vim em maio. Foi assim, uma coisa bem... Eu vim em março para passar minha revolução solar aqui, tá? Vou deixar só uma curiosidade aí, porque passando a revolução solar aqui, como eu falei, né, a localização onde a gente está interfere no nosso mapa, ele tinha mais a ver com o meu projeto do ano. Então, se eu passasse no Brasil, não era tão coerente. Você falou uma coisa aí, quando o Sol dá a volta e volta do seu ponto inicial do mapa do nascimento, existe um tempo para isso? Tipo, em questão de anos? Todo ano o Sol passa pelo mesmo ponto que ele estava quando a gente nasceu, porque o Sol leva, para fazer uma volta completa em todos os signos, ele leva em torno de 1 ano. Não é um ano preciso, por isso que a gente tem os anos bissextos, para poder o nosso calendário andar junto com o Sol nos signos, né? Ou com o movimento dos planetas no nosso sistema solar. Sim, mas você falou alguma coisa sobre a energia do nascimento, e você deu até exemplo de uma amizade que se desfez e que pode voltar para reconstruir, para consertar aquela ruptura inesperada. Esse exemplo eu dei, se o ano vai contar de algo que a gente vai... se o ano está contando de uma energia que é semelhante ao nosso mapa natal. É isso mesmo, essa energia semelhante ao mapa astral, isso aí.
Isso, e aí são anos em que a gente revive situações da história até ali, e que a gente tem a oportunidade de dar um novo sentido, um novo direcionamento. Teria que olhar um mapa para saber se de repente, já que isso te tocou, para ver se de repente é isso que tu está vivendo, me Então, parece. então, vou lá, que nós já vamos marcar um horáriozinho assim, vamos terminar a live, eu já vou te mandar mensagem, nós vamos marcar um horáriozinho, nós vamos fazer isso. Gente, merci beaucoup por todos que estão nos Thank you so assistindo. much. E muito obrigada, Manu. É sempre um prazer conversar com você, seja no privado, seja aqui na live. É um prazer conversar com você. A gente sempre troca ótimas experiências, ótimo. É muito bom. Muito obrigada mesmo. E Gratidão a todos até que a estão próxima, assistindo, né? que acompanharam. E gratidão também pela oportunidade. Valeu, Rosário. Um beijo com carinho, gratidão mesmo. Beijo. Até a próxima, gente. Até breve. Até, gente. Tchau, tchau.